E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas assim, aí eu fiz o meu segundo site de emulação e dali, cara, eu tava adorando aquilo. Tava adorando criar na internet, né, cara? E não ganhava um tostão. Tinha que ralar lá naquele emprego que eu tava. E aí, cara, passa o tempo, né, cara, consegui. Eu tava quase sendo mandado embora daquele meu trabalho lá, tava complicado pra caramba. Pô, botei meu currículo na internet, fui chamado. Aí fui trabalhar na Vesper, que vocês não vão lembrar o que era, provavelmente, uma telefônica. Isso. Aí da Vesper eu fiquei 3 meses ali e fui chamado de novo, no mesmo currículo que eu deixei na internet pra trabalhar na GE, na General Electric lá em Petrópolis. Aí sim, aí eu tive uma condição melhor ali em cima, né? Começou a mudar as coisas pra mim. Só que ali, eu tive a ideia de fazer o Cifras. Cara, isso era muito O site grande. Cifras. Cara, então foi assim. Eu tava lá, né, cara? Aí o baterista da minha banda me ligou, perguntou: Peter, o que você acha do no próximo show a gente tocar a música Beautiful Day do U2? Eu tava no telefone mesmo, eu falei assim, beleza, vou ver se eu acho a cifra aqui na internet, então pra eu tirar a música, vai ficar mais fácil. Aí na mesma hora falando com ele, mas porra, peraí, essa música é muito alta pra mim, né? Beautiful Day, vai ficar muito alto pra mim. Eu falei, pô, mas peraí, eu sou programador, eu posso pegar a cifra e eu mesmo modular o tom. Faço uma programação pra modular o tom, pra diminuir ou aumentar o tom da cifra. Aí eu falei, porra, beleza, vamos fazer isso então, vou trabalhar essa cifra. Cara, eu comecei de noite trabalhar naquela cifra, em Beautiful Day do U2, foi a primeira cifra do Cifras, né? Então, de noite, trabalhando. Não, caramba, tô começando. Eu já não tava mais trabalhando na GE, tinha sido transferido pra Xerox, lá embaixo. Então, eu acordava 5 da manhã, pegava o ônibus às 6, chegava no trabalho 8h30, cara, tipo, ficava muito tempo no ônibus. Isso? É horrível, eu morava em Petrópolis, cara. Eu morava em Petrópolis, tinha que trabalhar no Rio. Então eu ficava por dia 4 a 5 horas no ônibus. Caralho. E não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então minha cabeça ficava funcionando no que eu podia fazer pra botar naquele meu programa que eu tava criando. Mas beleza. Aí eu ia pro meu trabalho, nos meus tempos vagos ali dentro da Xerox, que eu trabalhava, eu ia pro Cifras, pra fazer o Cifras. Olha, aí eu mostrava pro cara que tava do meu lado, olha o que tá acontecendo com essa cifra aqui. Pô, que maneiro, cara. Pô, se botar isso na internet, acho que vai arrebentar. Pô, então vamos ver. Aí eu tava fazendo tal. E aí consegui botar na internet. O nome não era Cifras, era tocando.com.br. E eu tinha vergonha desse nome, né? Pô, a galera ficava me zoando desse nome. Aí eu falei, cara, esse nome tá estranho. Qual é o nome do seu site? Tocando. Pô, assim, eu lembro direitinho. Aí, beleza. Aí eu mostrava pra galera, caraca, esse site tá muito bom, lá na Xerox mesmo. Eu chamava a galera, foi você que fez? Falei, fui, cara, o que você achou? Muito bom e tal. E ali na Xerox mesmo, eu falei, deixa eu ver se tem um domínio, www.cifras.com.br. Deixa eu ver se existe isso aqui. Aí eu cliquei lá, percebi que tava à venda, o domínio tava à venda. Isso foi em 2003, tá? Caralho, mano. Aí eu entrei em contato com o cara por e-mail. Falei, pô, você tem vontade de vender? Eu falei, pô, tenho, tá à venda, tenho, né? Aí, beleza. Você lembra quanto você pagou? Lembro, R$2.400. Cara, mas naquela época era muita grana, hein? Cara, olha, foi sufoco pra eu pagar. Foi sufoco pra caraca. Tive que dividir, tive que pedir emprestado e tal. Paguei. E olha só que maneiro isso, cara. Esse mesmo cara, olha isso, galera. Ele tinha um outro domínio chamado letras.com.br. E ele perguntou, Peter, já que você comprou o Cifras, você não quer comprar o letras.com.br? Te faço pelo mesmo valor. Não tem interesse não. Não comprei. Beleza. Passou. Aí mudei o nome do meu site, tocando pra Cifras. Porra, aí começou a ter mais acesso, porque é um nome neurolinguístico. Todo mundo digita isso na internet. Cara, eu comecei a ver a galera vindo visitar. Aí eu comecei a ver 60 visitantes por dia, 120 visitantes por dia, 1000 visitantes por dia. Falei, caraca, olha isso, André. E como você ia atualizando as músicas? Era eu, Andresa e meu irmão, o Christian, o da musculação, que a galera conhece. Só gente, cara. E outra coisa, e os acordes que apareciam embaixo também era por banco de dados. Então tinha que botar uma cifra, os acordes não apareciam porque eu não tinha cadastrado ainda. Então, porra, vamos lá, uma cifra tinha que perder 40 minutos colocando acorde por acorde, em todas as variações daquele acorde. Né, todas as posições que ele tem. Mas com o tempo, quanto mais cifra você bota, mais acorde você vai ter. Então vai chegar um ponto que acorde você não vai botar mais, como acontece hoje. Eu não boto mais nenhum acorde, só as músicas. E aí, com o tempo eu fiz os cifras, fiz as próprias pessoas poderem mandar as próprias músicas. Entendeu? Então, eu só precisei de uma pessoa pra ficar aprovando. Mas beleza, né? Aí, porra, eu fui de novo chamado pra Xerox.
Desculpa, fui de novo chamado. Porque assim, eu já tava num ponto, sabe, Igão, que eu já comecei a ganhar dali, beleza? E eu já. Cara, eu dava pra viver. Né? Naquele momento eu não tava tirando tanto quanto o meu salário, mas sabe quando você fala que, pô, eu posso viver com isso aqui? Se eu me dedicar, eu consigo mais, né? Cara, e assim, exatamente, o meu tempo vale mais aqui. Mas sabe quando você é preso naquela segurança do trabalho? Normal. Porra, o trabalho deixa a gente com uma coisa, porra, 5 anos trabalhando direto, não posso abandonar isso aqui, então ficava, né? E eu me lembro falando no MSN com a Andressa, Andressa, eu posso parar. Andressa, poder você pode, mas faz o que você quiser. Só dela falar isso já me dava alívio. Então eu falei assim, eu vou continuar, né? Mas no site você ganha por cliques? No site? No site eu ganho, igual o YouTube, cara, eu ganho por tantas visualizações, 1000 visualizações. É idêntico, é a mesma coisa. Eu vou chegar lá. Aí, o que acontece? Eu fui pra GE. De novo, me transferindo de novo pra GE, do lado da minha casa. Porra, aí eu falei, não vou precisar pedir as contas agora, porque eu tô do lado da minha casa, pra mim ficar mais tranquilo. Aí meu pai chega pra mim um dia e fala o seguinte, Peter, tem um terreno aqui em Maricá, né, na região dos lagos do Rio de Janeiro, pra você, que pô, tá bom pra você comprar. Era 15 mil reais o terreno, porra, eu não tinha essa grana. E aí eu falei assim, porra, eu poderia pagar parcelado com o dinheiro que eu tô ganhando, né, e me mantinha com o dinheiro do trabalho. Mas eu falei assim, mas eu posso fazer alguma outra coisa. Eu posso pegar, o que acontece? Eu tinha feito cifras, eu clonei o meu site em inglês. Isso é bem mais fácil que fazer com um canal, né? O canal teria que ter Mitch e o Igão falando inglês, né? Mas no meu site não, eu só traduzo. As letras são as mesmas. Se o gringo quiser tocar um Zeca Pagodinho, tem que ser em português. Mas o site pode ser em inglês. Eu já tinha esse site, né? Aí eu falei, pô, como é que eu vou levantar 15 mil de forma rápida? Eu pensei, cara, vou fazer o seguinte. Dentro do meu site agora, do eCortes, que era o cifras em inglês, a pessoa, pra usar, vai ter que pagar. Eu tô tendo pouco acesso. Vou cobrar de gringo, não vou cobrar de brasileiro. Exatamente! Mas eu pensei isso mesmo, não quero cobrar de brasileiro. Tanto é que eu falei, não, o Brasil não precisa pagar pra usar isso aqui. Pô, o site tá bom pra cá, não tá funcionando. Os gringos estão acessando um pouco, tava tendo lá, tipo, 2 mil acessos por dia. Então, pra mim era muito pouquinho na época, comparado com o que o Cifras tava tendo. O Cifras já tava lá, sei lá, com 30 mil por dia. Caralho. Era bom pra caraca no site, né, naquela época. E... aí beleza. Aí fui lá, coloquei algumas funcionalidades no eCortes, no site, e comecei a cobrar pra usar. Fui dormir. Cara, galera, eu sei o seguinte, acordei de manhã, fui sentar no meu computador, no meu apartamentinho lá, né, pra checar meus e-mails, eu fui ver isso. Aí tava lá, fulano de tal te pagou $1,99 pra uma assinatura no eCortes. Aí o cara, eu li direito, não é possível. Me pagaram pra usar o meu site? Falei, caraca, eu fui correndo acordar a Andressa. Andressa, acorda. Pagaram pra usar. Que compraram uma assinatura. Andressa, que bom. Aí voltou a dormir. Aí eu fui lá. Cala a boca, me deixa. Foi exatamente isso. Isso quando eu peguei uma fralda do meu filho, botei atrás dela assim, com o maior cocôzão, né? Aí ela, você soltou um pum? Eu falei, não. Eu fazia isso direto, né? Aí, cara, aí o que acontece? Eu fiquei ali no... Caraca, eu não acredito. Eu tava muito feliz por ter vendido uma assinatura. E isso isso já era marketing digital, mas não se chamava marketing digital na época, né? Em 2003. Nossa. E aí no dia, tipo, teve mais 5 compras daquela. Caraca, então aí foi uma outra coisa pra mim. Aí realmente começou a mudar muito mais. E eu não só consegui pagar o terreno, como eu consegui abandonar o meu trabalho, juntar uma equipe, começar a crescer muito rápido. E sabe como é que eu pedi demissão do meu trabalho? Como? Eu já tava louco pra ir embora. Aí o meu chefe me ligou, tava ali do lado do meu... Eu tava pertinho da minha casa, em Petrópolis, na GE. Meu chefe me ligou, você vai ser transferido pro Shoptime, aqui na Barra da Tijuca. Eu falei, não vou não, cara. Eu não vou não. Então esse é o momento que eu vou pedir demissão. Pensei... Como não vai? Você vai sim. Ele falou, não vou, não tem condição de ir, não quero ir. Como não? Você vai ter que fazer o que a gente tá querendo que você faça. Falei, não, eu não vou fazer, então eu prefiro pedir demissão. Falei pra ele, numa boa. Então eu não vou pagar tuas férias. Ele falou pra mim. Eu quero, meu irmão, eu falei assim, então vai a merda. E desliguei. Aí eu falei assim, caraca, eu fiquei nervoso. Mano. Falei, cara, mandei meu chefe ir a merda. E os caras que estavam trabalhando do meu lado, eles fizeram assim, ó. Todo mundo me olhando. E olhando pros caras assim. Você assustado também. Cara, os caras, Peter, você mandou o fulano de tal a merda? Eu falei, fiz, cara. Pô, o cara quer me transferir pra lá, eu fiquei assim, andando pra lá e pra cá. Falei, agora realmente não tem como voltar. Já não era. Como voltar. O incrível é que eu tava realmente pegando minhas coisas, botando na caixinha pra ir embora. E ele me ligou. Vamos esquecer isso, você tá temperamental, vamos fazer... Eu falei, cara, obrigado por ter me ligado, mas realmente não dava pra ir mais. Não dava pra ir mais. Aí dali eu realmente abandonei. E foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, imagina, Mítico, o que é
depois de 5 anos, você acordar com o teu relógio biológico, mas não precisar ir pro teu trabalho. Nossa. Você tá na tua casa. Simplesmente eu acordei e todo mundo dormindo, como sempre foi. Minha casa tava um silêncio absoluto. Eu acordei, fui lá pra minha varanda, né? E eu não sabia o que fazer. Não sei, vou fazer o quê? Que delícia. Mas é muito... Não, era estranho. Era estranho, No começo exato. foi estranho, O sentimento é esse. Tipo, o que é? Cara, Tô errado aqui. Isso. Aí eu fiquei assim, andando, olhando pro chão. Eu vou ficar muito feliz. Eu fiquei, Mas assim, escuta. Aí eu fiquei olhando pro chão e falei, cara, eu vi uma vassoura na parede, encostar na parede. Aí eu peguei a vassoura e comecei a varrer o meu chão, porque eu tava pensando, não tinha nada pra fazer. Varri. Falei, cara. Aí depois eu percebi que eu tô varrendo muito tempo o chão. Aí a Andresa acordou, apareceu ali fora. O que aconteceu, amor? Falei, não sei, eu comecei a varrer o chão, porque eu não tinha nada pra fazer, eu tô sem emprego. Aí ela falou, então você tem que ser demitido mais vezes, né? Ela falou, você tem que varrer mais vezes. Cara, eu fiquei completamente perdido um tempo, que demora pra gente ter essa transição. A gente perde um cordão umbilical muito grande. Mas mesmo você tendo uma base, uma tábua de salvação, você não quer abandonar a segurança. Você tem 2 perfis. A segurança e você tem a parte do risco, o seu lado empresarial. Todo mundo tem isso, cara. Por mais que não queira admitir, todo mundo tem isso. Mas tem muito mais, tem gente que pesa mais pro lado de segurança. O que é normal, não é nenhum demérito. A pessoa pode querer ter vida segura pro resto da vida. Como meu sogro, como meu pai. Né? Eles preferiram ter esse tipo de vida pro resto da vida. Só que o meu pai, por exemplo, faliu, quebrou completamente, né? Mesmo querendo segurança. Então não dá pra todo mundo ser assim. E, tipo, pra mim foi só subir a partir dali. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, galera. Deixa o like e valeu!